Lucas, capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos evalados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará
a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 14. Nos capítulos seguintes são desenvolvidos alguns pontos especiais de moral. Os capítulos 15 ao 16 apresentam-nos a energia soberana da graça, os seus frutos e as suas consequências, colocados em contraste com toda a bênção terrestre aparente, com o governo de Deus para com Israel na terra e a antiga aliança. O capítulo 14, antes de nos introduzir nessa plena revelação, mostra-nos o lugar que devemos tomar num mundo tal como este é, em vista da justiça distributiva de Deus ou do julgamento que ele exercerá quando voltar. A exaltação de si próprio neste mundo conduz ao aviltamento, mas a humildade, a humilhação e o agir em amor elevar-nos-á perante aquele que julga retamente. Vem em seguida a responsabilidade decorrente da apresentação da graça e o quanto custa sairmos-nos bem num mundo tal como este. Numa palavra, existindo aqui o pecado, exaltar-se-á o homem a si próprio é dar satisfação ao inimigo. É o egoísmo, é amar o campo onde o pecado se desenvolve, é cairmos espiritualmente e, espiritualmente, estarmos longe de Deus. O amor atuando é representar Deus perante os homens deste mundo, mas é só renunciando a todos os bens materiais que nós podemos tornar-nos seus discípulos. O Senhor, convidado para comer em casa de um fariseu, reivindica ali os direitos da graça contra o sábado, selo da antiga aliança, julgando a hipocrisia que tão bem sabia violá-lo quando o interesse pessoal estava em jogo. Depois o Senhor mostra qual o espírito de humildade e de pequenez que convém ao homem diante de Deus, e como esse espírito se deve unir ao amor quando possuímos bens materiais. Sem dúvida que um tal comportamento, que era realmente o de Cristo,
oposto como era ao espírito do mundo, nos tira dali o nosso lugar. A sociedade não retribui reciprocamente. Havia, porém, uma outra época de luz mais excelente do que aquela que teria brilhado com a presença de um Messias terrestre, uma época de luz cujos raios penetravam já por entre as trevas causadas pela rejeição do Messias. Época da ressurreição dos justos, que o mundo banira do seu seio. E fossem quais fossem as trevas que acompanhavam essa rejeição, ela traria, como consequência necessária na sabedoria de Deus, esta maravilhosa luz. Nessa manifestação do poder de Deus, os justos teriam seu lugar à parte. Haveria uma ressurreição dos justos, onde teríamos a recompensa do que tivéssemos feito por amor e pelo nome do Senhor. Compreende-se perfeitamente que há aqui uma forte alusão à posição em que o Senhor então se encontrava, prestes a ser entregue à morte neste mundo, e que viria então a ser do reino e de tudo aquilo que lhe dizia respeito nesse momento. O Senhor dá dele o belo quadro contido na parábola que nos aparece nos versos 16 a 24. Desprezado pelos principais dos judeus, que Deus convidara a participarem na grande ceia, o Senhor procuraria em primeiro lugar os pobres do rebanho. Mas, como ainda havia lugar na sua casa, ele enviaria logo à procura dos gentios e introduzi-los-ia pelo seu poderoso e eficaz chamamento, ainda que eles o não procurassem. Era a sua graça em plena atividade. E os judeus, como judeus, não teriam parte ali, mas entrar lá teria o seu preço. Versos 28 a 33. Seria necessário abandonar tudo o que é deste mundo e com ele romper todos os laços. Quanto mais uma coisa estivesse perto do coração, mais perigosa ela seria e mais necessário se tornava aborrecê-la. Não que os puros afetos sejam maus, mas Cristo, sendo rejeitado pelo mundo, tudo o que diga respeito à terra deveria, custasse o que custasse, ser sacrificado por amor dele. Era preciso segui-lo. E, para podermos andar na sua companhia, era preciso saber aborrecer a própria vida e até perdê-la. Era preciso não nos relaxarmos para termos em grande apreço qualquer outra coisa. Para o seguir, era preciso sacrificar tudo o que a vida natural apreciava, porque se tratava da salvação, do Salvador e da vida eterna. Também carregar cada qual a sua cruz e seguir a Jesus era o único meio de o homem se tornar seu discípulo. E sem a convicção de que era mesmo assim, não se devia começar a construir. Era preciso ver se, tendo a consciência de que, exteriormente, o inimigo é muito mais forte do que nós, ousaríamos, como partido tomado, e fosse ele qual fosse, ir ao seu encontro pela fé em Cristo. E era igualmente preciso romper com tudo o que apreciava a carne, sendo ela o que é. Aliás, versos 34 e 35, cada um era chamado a prestar um testemunho particular e ao mesmo tempo a tomar o caráter do próprio Deus, tal como ele tinha sido rejeitado em Cristo, caráter de que a cruz era a verdadeira medida. Se os discípulos não satisfaziam essas condições, não valiam nada, porque Deus não os deixava neste mundo, senão em vista disso. Tem a igreja conservado esse caráter? Questão solene para todos nós. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também
aplicativo para o celular Android, visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.